O juízo investigativo, ou seja, o juízo investigativo é o que Cristo está fazendo agora. Ele entrou no santuário celestial em 1844 e está investigando os registros de vida de todos os crentes. Ele começou com os mortos e depois vai continuar com os vivos para determinar se eles merecem a vida eterna. Quer dizer o seguinte, a salvação não está completa. O que Cristo fez na cruz foi a primeira parte. Mas será que essa doutrina tem apoio escriturístico? Resposta é: na cruz do Calvário ele gritou: está consumado. Acabou a obra de redenção, já foi feita por ele. Pecados. Essa doutrina do juízo investigativo, ela atenta contra a obra final de Cristo, a doutrina da salvação pela graça, a mediação de Jesus Cristo como único e suficiente Salvador e atenta contra a sua intercessão por nós nos céus. A nossa conclusão é que essas doutrinas que nós examinamos aqui, elas são erradas e algumas delas são heréticas mesmo e contrárias ao Evangelho de Jesus Cristo. Vocês têm tempo para mais uma? Vou terminar com essa. O juízo investigativo. Nós já mencionamos brevemente, mas eu vou dizer aqui. Com o grande desapontamento de 1844, os milenaristas ficaram tristes porque nada aconteceu. Cristo não voltou, mas como eu disse, isso não foi motivo deles não terem esperança, porque a jovem Ellen Harmon, que depois haveria de se casar e adotar o nome do marido, White, né? Ellen White é o nome de casada dela, ela convenceu o grupo de que Cristo tinha vindo, usando aquela visão do Hiram Edson, não é? Mas não à terra, mas ele tinha entrado no santuário do céu. 10 anos depois, Tiago White, marido dela, cunhou esse nome, juízo investigativo. E na obra Nisto Cremos, Fundamento 23, se diz o seguinte: Cristo foi empossado como nosso grande sumo sacerdote e começou seu ministério intercessório por ocasião de sua ascensão. Em 1844, no fim do período profético dos 2.300 anos, ele iniciou a segunda e sua última etapa do ministério expiatório. É uma obra de juízo investigativo, a qual faz parte a eliminação final de todo o pecado, prefigurada pela purificação do antigo santuário hebraico no dia da expiação. Ou seja, o juízo investigativo é o que Cristo está fazendo agora. Ele entrou no santuário celestial em 1844 e está investigando os registros de vida de todos os crentes. Ele começou com os mortos e depois vai continuar com os vivos para determinar se eles merecem a vida eterna. Depois das pessoas terem sido julgadas, os pecados daquelas que passam nessa prova que Cristo está fazendo no céu serão apagados. Olha o que diz Ellen White no livro O Grande Conflito, página 23. Os que seguiram a luz da palavra profética viram que, em vez de vir à terra, Cristo, ao terminar em 1844 os 2.300 dias, entrou no lugar santíssimo do santuário celeste a fim de terminar a obra da expiação. É impossível, note isso, é impossível que os pecados dos homens sejam cancelados antes de concluído o juízo em que seu caso deve ser investigado. Quer dizer o seguinte, a salvação não está completa. O que Cristo fez na cruz foi a primeira parte. Em 1844, ele entrou lá no céu, nos registros das obras de todos os homens, e ele está investigando. Está analisando os pecados de cada um de vocês. No fim da investigação, ele vai concluir: esses estão perdoados, esses não estão. Os que não estiverem, serão aniquilados. Os pecados desaparecerão porque Cristo vai lançá-los sobre Satanás. E Satanás vai levar esses pecados pela terra desolada. Ou seja, a obra da redenção não está completa. Cristo ainda está no processo de redenção e expiação do seu povo com a segunda parte do juízo investigativo. Mas será que essa doutrina tem apoio escriturístico? Resposta é não.
A Bíblia diz que Cristo, de fato, já entrou nos céus, que está sentado à majestade de Deus e intercedendo por nós. Ele não tem mais investigação, não tem mais expiação, não tem mais nada que Cristo faça para nos salvar dos nossos pecados. Na cruz do Calvário, ele gritou: está consumado. Acabou a obra de redenção, já foi feita por ele. Quando ele ressuscita dos mortos, sobe aos céus, está sentado à direita de Deus, ele está intercedendo por nós. Não há mais nada a ser feito por ele para a remissão de pecados. Essa doutrina do juízo investigativo, ela atenta contra a obra final de Cristo, a doutrina da salvação pela graça, a mediação de Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, e atenta contra a sua intercessão por nós nos céus. Para mim, essa é a doutrina mais complicada e mais difícil da Igreja Adventista. Então, relembrando também o que eu disse, o que nós estamos comparando aqui são doutrinas. Nós não estamos entrando no caráter individual, julgando o destino individual de cada um diante de Deus. Estamos apenas dizendo que essas doutrinas que foram declaradas aqui, elas são incompatíveis com a Bíblia e nós temos uma posição completamente diferente dentro do cristianismo histórico, especialmente reformado. A nossa conclusão é que essas doutrinas que nós examinamos aqui, elas são erradas e algumas delas são heréticas mesmo e contrárias ao Evangelho de Jesus Cristo. Portanto, ao lidar com os nossos amigos adventistas, antes de você generalizar, você vai ter que fazer um monte de pergunta para ele, né? Você acredita nisso, você acredita nisso, você acredita nessa linha e tudo mais, e assim por diante. Por outro lado, também, quando for de lá para cá, quando vierem para você dizendo assim, nós também somos evangélicos, faça também essas perguntas. Tá, você é evangélico, mas onde é que está Jesus agora? Não, ele está no santuário. Desde 1844. Fazendo o quê? Investigação pelos nossos pecados. Então, eu tenho dificuldade em entender que você seja evangélico, amigo. Quem é que o diabo vai levar os nossos pecados no final? Vai. Então, está difícil também, companheiro. Então, entende? Tem que ser caso a caso antes de você fazer um julgamento geral. Por que eu trago essas coisas para a igreja? Porque a verdade importa. Porque o que salva não é a fé, mas é a fé na verdade. É isso que salva. E nós precisamos ter convicção e certeza daquilo que cremos e nos firmarmos naquilo que está revelado na Escritura, nossa única regra de fé e prática. Amém? Podemos afirmar que a expiação ocorreu na cruz ou ela se completou apenas em 1844, quando Jesus entrou no santuário? Ou ela se completará no fim do juízo? Essa é uma das questões mais mal compreendidas no meio adventista, por influência evangélica. Os evangélicos insistem que nós não precisamos de mais nada a não ser da cruz. A cruz é tudo que nós precisamos. E alguns adventistas, por influência evangélica, acabaram em algum momento dizendo a mesma coisa. Teólogos adventistas, por influência evangélica. A expiação se completou na cruz. Isto é um fato. A expiação se completa na cruz. Agora, há uma coisa muito simples que nós precisamos entender. E eu vou tentar ser bem claro e bem didático. O perdão tem dois lados. O lado daquele que o emite e o lado daquele que o recebe. A expiação se completa na cruz, no seguinte sentido: na cruz Deus adquiriu o direito de perdoar, a prerrogativa de perdoar. Deus pode perdoar o ser humano por causa da morte de Cristo na cruz. É o que Paulo diz em Romanos capítulo 3, versículos 21 a 26. A morte de Cristo dá a Deus o direito de perdoar. Deus é justo quando Ele perdoa. Agora eu pergunto o seguinte: como que a morte de Cristo, ou como que a cruz explica ou demonstra que Deus tem o direito de perdoar o Paroski, o pastor Amin, o pastor Emilson? Como que a cruz pode demonstrar que Deus está agindo corretamente ao perdoar o Paroski?
A cruz dá a Deus o direito de perdoar, mas não explica se Deus está sendo correto ao perdoar o parósque. O perdão tem dois lados, o lado de quem o emite e o lado de quem o recebe. Na cruz do Calvário ele gritou: está consumado. O perdão tem dois lados, o lado de quem o emite e o lado de quem o recebe. A cruz vindica o primeiro lado, o lado de Deus. Mas nós precisamos de algo mais para explicar se Deus pode de fato perdoar o parósque. E o que é esse algo mais? É o santuário. O outro lado do perdão só é vindicado no santuário. O lado de Deus é vindicado na cruz, o lado humano é vindicado no santuário. Quer dizer o seguinte, a salvação não está completa. O que Cristo fez na cruz foi a primeira parte. Acabou a obra de redenção, já foi feita. Na cruz do Calvário ele gritou: está consumado. Se Cristo ofereceu um sacrifício perfeito por nós, né? Se Jesus Cristo já nos perdoou, por que precisamos ser julgados? Antes de responder mais diretamente a essa pergunta, eu devo mostrar para você que apesar do julgamento, apesar do sacrifício de Cristo ser completo e perfeito, a necessidade de um juízo continua. O que a Bíblia diz a respeito? Vou ler 2 versículos. O primeiro deles, Romanos 14, verso 12, diz assim: assim, cada um de nós será responsável por sua vida diante de Deus. Em outras traduções, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Então veja, quando Paulo usa o nós, ele está incluindo os cristãos. Os cristãos também terão de dar contas a Deus, apesar da perfeição do sacrifício de Cristo. Por quê? Espera mais um pouquinho que eu já respondo. Outro texto importante para avaliarmos é 1 Pedro 4,17, que diz: pois chegou a hora do julgamento, que deve começar pela casa de Deus. E se o julgamento começa conosco, que destino terrível aguarda aqueles que nunca obedeceram às boas novas de Deus? Veja, aqui fala que o julgamento começa pela casa de Deus, ou seja, pelos filhos de Deus, e depois vai para aqueles que não são filhos de Deus, os ímpios. Então, a Bíblia é clara em mostrar o quê? Apesar do perfeito sacrifício de Cristo, ainda há um juízo para os filhos de Deus. Então, isso é inegável à luz da Bíblia. Agora, por quê? Aqui entra um ponto. O propósito do juízo para os filhos de Deus é outro. Nada tem a ver com o tipo de juízo sobre os ímpios. Precisamos entender que, à luz da Bíblia, o juízo tem 3 fases. A primeira apenas, que é uma fase muito boa, se aplica aos filhos de Deus. As outras 2, que são fases terríveis, se aplicam aos ímpios. Então, quando você entender isso, você vai perceber que a suficiência e a eficácia do sacrifício de Cristo em nada afeta a doutrina do juízo. Nesse juízo pré-advento, nessa primeira fase, o que Deus faz? Deus vindica o caráter dele, de Deus, e o caráter dos justos. Deus mostra para os anjos quem realmente é de Deus e quem não é. Você e eu não precisamos temer o juízo, porque o resultado dessa primeira fase, que é vindicação, é condenar o chifre pequeno e dar o reino eterno para os justos. E esta fase é fundamental, porque o conflito cósmico, ele afetou inclusive os anjos. Em que sentido? Eles tiveram dúvidas. Uma coisa é você estar me assistindo agora por esse vídeo e dizer assim: nossa, o Leandro, por explicar a Bíblia, por ser um cristão, ele está salvo em Cristo. Agora, outra coisa é o que se passa no coração do Leandro. Deus precisa dar segurança para o universo de que quem realmente está no céu é porque quer estar, é porque realmente aceitou a Cristo. Então, essa primeira fase do juízo, que é vindicação, é para Deus mostrar para o universo: ó, este realmente é meu filho,
este realmente me aceitou. Entendeu? E o resultado desse juízo, dessa primeira fase, é o reino eterno dado aos santos. Então você não precisa temer o juízo. O juízo, na primeira fase, é para vindicar a Deus a forma como ele lida com o pecado e para vindicar o caráter dos justos. Agora, a segunda fase do juízo, que ocorrerá no milênio, de acordo com Apocalipse 24:6 e 1 Coríntios 6:2 e 3, e como consequência a terceira fase, que é depois do milênio, que é o castigo no lago de fogo e depois a destruição dos ímpios, essas duas fases não se aplicam a nós. Então, o sacrifício de Cristo é suficiente para nos livrar das duas fases terríveis do juízo, que é a fase durante o milênio e a execução final. Agora, o sacrifício de Cristo torna necessária a primeira fase do juízo, porque Cristo pagou pelos nossos pecados. Nós não precisamos temer. Só que tem um detalhe: Cristo também precisa mostrar para os anjos que a cruz foi eficaz na nossa vida. E como que ele faz isso? Realizando uma investigação, um juízo pré-advento, para que quando ele voltar e ressuscitar os justos, os anjos possam ter certeza de que aqueles que serão ressuscitados realmente são justos. Porque só Deus conhece o coração, os anjos não conhecem. Então, se você tiver uma compreensão mais ampla do juízo, você perceberá que a doutrina adventista do juízo pré-advento não contradiz em nada a eficácia e a suficiência do sacrifício de Cristo. Portanto, se você ouviu falar que a doutrina do juízo pré-advento mina a eficácia do sacrifício de Cristo, eu lhe garanto, quem explicou isso não soube o que estava para a remissão de pecados. Essa doutrina do juízo investigativo, ela atenta contra a obra final de Cristo, a doutrina da salvação pela graça, a mediação de Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, e atenta contra a sua intercessão por nós nos céus. Mas será que essa doutrina tem apoio escriturístico? Resposta é não. Investigando o juízo de Augustus Nicodemos, que é uma análise do pensamento de Augustus Nicodemos a respeito do adventismo do sétimo dia, em uma pregação que ele fez, fazendo uma análise comparativa entre as crenças adventistas e as crenças presbiterianas, reformadas de uma forma mais ampla, ok? Bom, nós adventistas já estamos muito acostumados a ler, ouvir e saber que muitos evangélicos, muitos católicos, muitos cristãos consideram a compreensão adventista do juízo algo extremamente problemático, complexo, difícil de engolir, e aí, em muitos casos, inclusive, como um ensinamento anticristão, como um ensinamento diabólico, como um ensinamento anti-evangelho, contra o evangelho de Cristo. E assim, olha, nós adventistas que compreendemos a nossa própria doutrina, a gente fica espantado de saber como que as pessoas conseguem tirar conclusões tão negativas de um ensinamento tão positivo e tão bem fundamentado na Bíblia. Porque se alguém pensa que nós, adventistas do sétimo dia, temos uma doutrina muito fraca, muito errada, muito ruim, muito sem base, que é a nossa principal doutrina e que nega todo o evangelho, toda a palavra de Deus, e que nós deveríamos, inclusive, nos envergonhar dessa doutrina e, aliás, abandonar essa doutrina, se alguém pensa dessa maneira, está completamente equivocado. A doutrina do chamado juízo investigativo, que é melhor denominada juízo pré-advento, é, de fato, uma doutrina adventista, da qual nós temos muito orgulho. Em que sentido? No sentido dela ter profunda e ampla base bíblica, ok? Mas óbvio que a maioria dos críticos não entende esta base, não raciocina para compreender esta base e, obviamente, simplesmente cria espantalhos em cima da compreensão adventista para, então, acusar o adventismo de ser anti-evangélico, anti-bíblico, anti-salvação pela graça e etc. Mas, obviamente, eles não
conseguem comprovar em que e por que a doutrina adventista do juízo tem essas implicações. Agora, por exemplo, vamos lá trabalhar um pouco de alguns dos principais conceitos desta questão e os principais erros do Augustus Nicodemos nesse trecho aí do vídeo que você acabou de ver e analisar em relação a estas críticas à teologia adventista. Bom, primeiro de tudo, quando Augustus Nicodemos fala que a doutrina do juízo investigativo é simplesmente aí uma reação de pessoas decepcionadas com o fato de que Jesus não voltou em 1844, ele ignora que, na verdade, a compreensão adventista em relação a este tema e a esta data remete à exegese bíblica de Daniel 9, em especial conexão com Daniel 8, Levítico 16 e o livro de Esdras. Então existe aqui um estudo bíblico profundo, profunda exegese do Antigo Testamento, do texto de Daniel 9 especificamente, especialmente da parte que se fala sobre o decreto para reedificar e restaurar Jerusalém, que vai nos remeter lá ao estudo do livro de Esdras, e também em relação ao fato de que as 70 semanas de Daniel 9 foram cortadas, e aí a gente entende que pelo contexto significa do período maior dos 2.300 dias, que significam 2.300 anos em Daniel 8, que remetem ao dia da expiação em Levítico 16 e etc. Então aqui está um profundo raciocínio bíblico. Você pode questionar o raciocínio adventista? Pode. Você pode discordar do raciocínio adventista? Pode. Mas você não pode acusar a compreensão adventista de não ser baseada na palavra de Deus, e aí os textos que eu acabei de mencionar. Então, por exemplo, Augustus Nicodemos, ele nem toca nessas questões fundamentais. Ele não fala das 70 semanas, não fala da profecia das 2.300 tardes e manhãs, não fala do princípio dia-ano, não fala da conexão entre Daniel 9 e Daniel 8, ou entre Daniel 8 e Levítico 16. Ele simplesmente não aborda nenhuma dessas questões. E simplesmente assume que a compreensão adventista é simplesmente uma forma de escapar da grande decepção de 1844. Quando, na verdade, as coisas não são tão simples desta maneira. Então esse é o primeiro erro de Augustus Nicodemos nesse trecho aí que a gente está estudando hoje. Agora, o segundo erro é o seguinte: ele passa a impressão às pessoas como se a doutrina do juízo investigativo fosse legalista, porque supostamente Jesus estaria investigando os registros e os pecados das pessoas para saber quem merece a vida eterna. Veja, na teologia adventista, ninguém merece a vida eterna. A salvação é somente pela graça mediante a fé a um homem pecador que não merece a salvação. Nenhum homem merece a salvação. Então, o que acontece? A doutrina do juízo na palavra de Deus, conforme entende o adventismo, não tem nada a ver com o merecimento da vida eterna. Tem que ver justamente com o cumprimento das próprias verdades bíblicas que a palavra de Deus traz às pessoas. Aí eu vou tentar explicar melhor isso para vocês. Então, por exemplo, Jesus ensinou o seguinte lá em Mateus 10, versículo 22. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Nós entendemos que a doutrina do juízo investigativo é uma doutrina para definir quem foi que perseverou até o fim. Ou seja, é o juízo que acontece no fim dos tempos, previamente antes da volta de Jesus, porque quando Jesus volta, o mundo já está dividido entre salvos e perdidos. Então o juízo tem que acontecer nesse sentido e nesse momento antes da volta de Jesus, e ali quem perseverar até o fim será salvo. Então esse juízo determina quem perseverou e quem não, ok? Simplesmente isso. Aí, depois, o Augustus Nicodemos faz todo um drama de que no adventismo os pecados só são cancelados após o juízo, então os pecados não são cancelados na cruz. As pessoas têm que passar por todo esse processo de juízo para os pecados realmente serem cancelados. E aí a crítica que fica é como se o adventismo fosse uma fé que faz antítese à cruz.
Então, a fé evangélica diz que os pecados foram cancelados na cruz, mas o adventismo do sétimo dia diz que os pecados só são cancelados no juízo investigativo. E aí, o que você prefere acreditar? Na cruz ou no juízo investigativo? Basicamente, essa crítica que é feita. Mas veja que a mentalidade bíblica não apoia o pensamento de Augustus Nicodemos. Vamos lá. Atos capítulo 3, versículo 19. O que a Bíblia diz? Fala assim, ó. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam cancelados os vossos pecados. Então perceba uma coisa. Esse texto foi falado por Pedro numa pregação muito tempo após a morte de Cristo. Então, meses após a morte de Cristo. Então Jesus morreu na cruz, vamos pensar assim, pelo menos 40 dias antes disso aqui, porque isso aqui já é depois do Pentecostes. Então isso aqui é mais de 40 dias depois da morte de Cristo. Então a cruz aconteceu 40 dias antes. Aí Pedro vai pregar, olha, se arrependam, se convertam, para que sejam cancelados os vossos pecados. Ué, o pecado já não estava cancelado na cruz? Tinha que se arrepender e se converter, aí então o pecado era cancelado. Ou seja, o pecado é cancelado após a cruz. É isso mesmo? Então, se é isso mesmo, por que o adventismo acreditar que as pessoas só vão receber o cancelamento dos pecados lá após a cruz é herético, é errado, é contra a cruz? Pedro estava contra a cruz quando ele pregou isso aqui? O cancelamento dos pecados somente após o arrependimento e a conversão das pessoas? E aliás, a mentalidade do juízo investigativo é o quê? É justamente a avaliação divina diante de todo o universo de quem realmente se arrependeu e se converteu. E quando Deus mostrar isso para o universo e dizer, olha, esse aqui realmente se arrependeu e se converteu, então o seu pecado estará cancelado. E aquele que não se arrependeu e não se converteu de verdade, vai pagar o preço do seu pecado, vai se perder, será condenado. Então a mentalidade adventista não tem nada de heresia em relação à linguagem bíblica, à palavra bíblica, a cruz versus o cancelamento dos pecados. É óbvio que o pecado é cancelado com base no fato de que Jesus morreu previamente por aquele pecado na cruz. Isso é verdade. Mas ele só é cancelado após o arrependimento, após a conversão, e na mentalidade adventista, o juízo investigativo confirma que houve arrependimento e conversão, então confirma esse cancelamento dos pecados, mas em nenhum momento isso é uma afronta ou uma negação de que Jesus carregou os pecados na cruz e é com base na cruz que os pecados são perdoados. Essa doutrina do juízo investigativo, ela atenta contra a obra final de Cristo, a doutrina da salvação pela graça, a mediação de Jesus Cristo como único e suficiente Salvador e atenta contra a sua intercessão por nós nos céus. Claramente ele não entendeu nada da doutrina adventista. Ele fala que a doutrina adventista é contra a obra final de Cristo. É o contrário. A compreensão adventista é que o juízo é a obra final de Cristo. Ele fala que a compreensão adventista é contra a salvação pela graça. Pelo contrário. Aqui a obra do juízo simplesmente confirma a salvação pela graça. Ele fala que a compreensão adventista do juízo se levanta contra a mediação de Cristo como único e suficiente Salvador. Pelo contrário, a compreensão adventista do juízo exalta Cristo como o único que pode te livrar da condenação diante do juízo de Deus. E ele fala que que o entendimento adventista se levanta contra a intercessão de Jesus no céu, é totalmente o contrário. A doutrina adventista do juízo investigativo é a nossa compreensão da intercessão que Cristo faz no céu. Portanto, o juízo investigativo é a obra final de Cristo, é a exaltação da salvação pela graça somente, é o reconhecimento que Cristo é o único e suficiente Salvador e é a própria intercessão de Cristo a nosso favor. E quando nós dizemos nosso favor, nosso de toda a humanidade, não somente dos predestinados eleitos conforme a mentalidade de Augustus Nicodemos, o que é muito interessante. Porque ele diz assim, Jesus está intercedendo por nós. Olha, mas não resta nada mais a ele fazer, porque na cruz ele já fez tudo. Mas ele já fez tudo na cruz, por que precisa interceder por nós? E essa contradição, obviamente, Augustus Nicodemos não se deu conta dela e acabou deixando passar, não é verdade?